Good morning. Carinha de quem tá bem dormido. Mais ou menos, que eu fui dormir, acho que já era quase. Ai, que alívio. Eu já tô sentindo alívio. Ai, cagar é bom demais. Que delícia cagar. Vocês me acham depressiva? Porque eu tive diagnóstico de depressão em 2016. Mas eu não me acho uma pessoa depressiva. Só em algumas situações. Parece que eu sinto mais tristeza, mais rejeição. Quando é pra me sentir essas coisas ruins, eu sinto uma intensidade muito forte. Quando eu era criança, adolescente, assim, teve alguns episódios de depressão, assim, mas foi por conta das situações que eu vivi. De muita violência doméstica, muita coisa, né, que eu vivia. Aí eu tive casos, assim, que eu me sentia depressiva, mas passava. Deus sempre me dava muita força, muito ânimo, sede por coisas novas pra tentar não ficar vivendo aquelas coisas ruins que eu sentia, entendeu? Deus criava estratégia pra me ocupar minha mente, pra que eu criasse novas conexões neurais, aprendesse coisas novas e não ficasse só no sofrimento. E aí eu consegui ter uma vida normal, né? Fazer faculdade, tudo, terminar tipo, eu sempre gostei muito de estudar, apesar que eu sempre conheci pessoas que não gostavam de estudar, mas eu gostava, que eu achava que a escola tinha mais paz, por mais que na escola sempre tem muitas exigências, eu ainda achava a escola um lugar de mais paz do que a minha casa. Eu gostava mais do sistema da escola do que do sistema da minha casa. Meu irmão não gostava, porque meu irmão, apesar de ser meu irmão, só tem 1 ano e 8 meses de diferença de mim, ele era tratado totalmente diferente de mim. Por simples fato de ser mulher, meu pai falava, não, ela é mulher. Tipo assim, homem tem mais liberdade, homem tem isso, homem tem aquilo. Ela não, ela é mulher. Então, eu era perseguida pela minha própria família, que meu pai falava pro meu irmão, às vezes até na minha frente, falava, você vai vigiar ela, qualquer coisa você conta pra mim. Como se eu, sabe, pudesse fazer o maior... E ele falava, tá, vou vigiar. Depois ele ia lá, me empurrava pros amigos dele. Uma vez segurou a cabeça de um amigo dele, assim, queria me fazer dar um selinho à força no amigo dele. Todos os amigos dele, ele me empurrava, queria que eu ficasse com ele. Pela frente do meu pai, ele fingia que era o meu guarda-costa nessas coisas. Que meu pai tinha esse medo, porque quando eu tinha 4 anos, um menino de 5 me levou pra um banheiro, pegou e falou uma coisa... Foi um abuso. Eu fui abusada por um menino de 5 anos, eu tinha 4. Ele tinha visto coisas que ele não podia e ele tentou me mostrar algumas coisas dessas, relacionadas a coisas que ele não deveria saber, porque ele era muito criança, né? E meu irmão, tava batendo cara no esconde-esconde, olhou pela fresta e viu aquilo. E aí, ele foi correndo contar pro meu pai. A gente morava, era tipo... casa sem cerca, sabe? Eles eram nosso vizinho. Foi correndo contar pro meu pai e eu correndo atrás pra me explicar. Não, a culpa foi dele, ele que mandou. Porque meu irmão só viu o que tava rolando. Meu irmão não soube como começou, né? E aí meu pai não quis me ouvir. Já foi, ó, na cinta. Meu pai me batia demais. Ah, pai, peia. E eu nunca pude me explicar sobre isso. Aí depois que eu apanhei, eu falei, a culpa é minha, né, me calei. E aí meu pai começou a ficar com inseguranças em relação a mim, que achava que eu que fazia isso com os meninos, o menino que fez isso comigo, sabe? E aí meu pai começou a me proibir. Uma vez a gente mudou de casa e tinha outros amigos civilizados, assim, que gostavam de futebol. E aí eu brincava de futebol com esses meninos. Um dia meu pai chegou de viagem, porque às vezes ele trabalhava viajando. Chegou de viagem e minha mãe contou que eu ficava jogando muito futebol, acho que minha mãe contou. Ele pegou 1 litro de água gelada assim. Você nunca mais vai jogar bola com esses meninos. E me deu um banho de água gelada de noite pra mim não jogar mais futebol com os meninos. Isso eu já era maiorzinha, que eu já tinha uns 8 anos por aí. Então assim, era cada coisa besta depois, que toda a minha infância, surra, coisa, nananã. E assim, eu cada vez mais uma garota tímida, eu era muito tímida. Eu gostava de brincar, brincava de vôlei, né? Tinha várias brincadeiras de rua. Na época não existia celular, né? Começou a existir quando eu tinha 12 anos. Aí eu gostava de tecnologia, eu quis o primeiro celular quando lançou. Eu era bem envolvida em tecnologia. Mas antes, como não tinha, eu brincava muito na rua, de bola, com as vizinhas e tudo mais. Me distraía, mas eu não era muito de conversar, de me conectar muito conversando. Eu ouvia, eu era uma ótima ouvinte das minhas amigas, mas eu quase não falava. Eu era muito fechada, porque eu achava que eu não prestava. Porque
tudo que eu fazia tava errado. Ou as pessoas faziam comigo também, era eu que era culpada. Enfim, gente, não foi fácil minha infância. Aí agora eu sou falante até demais, né? Agora eu converso até cagando. Tá vendo como as coisas mudam? Oh my God.